prazer tê-lo novamente aqui no nosso canal de entrevistas IBHBC. E hoje vamos falar sobre saúde e doença. Vamos conversar hoje com os facilitadores de constelações familiares, o Décio, que é médico cirurgião infantil, e a Wilma, que é enfermeira nefrologista. Eles que têm uma bagagem de mais de 15 mil horas em atendimentos, nos workshops vivenciais e treinamentos que promovem pelo Brasil, México e Espanha. É um prazer recebê-los aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Pelo que vocês disseram então, as doenças, de uma certa forma, estão interligadas com alguma coisa que aconteceu no passado dessa família. Bom, a resposta seria sim e não. De certa maneira, muitas doenças sim estão conectadas com contextos anteriores. Passam de uma geração para outra questões que, quando não resolvidas, terminam produzindo comportamentos que nos adoecem. Mas também existem processos de adoecimento que acontecem devido a ações que nós fazemos na nossa própria biografia e que seguramente tem um efeito bastante concreto, especialmente quando o cliente faz algo que ele sente que precisa expiar ou punir-se por tê-lo feito. Então, às vezes nós observamos isso quando nós fazemos uma ação que é lesiva para uma pessoa querida. Por exemplo, quando filhos percebem que fizeram uma coisa que prejudicaram os pais, ou pais fazem coisas que sentem que prejudicaram os filhos. Então, muitas vezes existe uma propensão de depois fazer uma coisa ruim para si mesmo, como uma forma de compensação. O terrível disso é que quando nós representamos isso numa constelação, podemos perceber que a pessoa que essa outra visa equilibrar ou compensar não se sente bem com essa compensação. Por exemplo, se eu fizesse uma coisa que a machucasse muito e depois quisesse compensar isso fazendo uma coisa ruim para mim, isso não a deixaria melhor. E então aí pode-se buscar uma maneira de pôr isso em ordem de uma nova forma. Uma maneira bonita que nós descrevemos isso, e isso está muitas vezes no nosso material impresso, é que nós dizemos que o mesmo amor que adoece cura. E ele cura como? Ele cura quando nós podemos perceber que não apenas existe um amor que vai daqui para lá, ou seja, de mim para o outro, mas quando nós conseguimos perceber e ver o amor que vem do outro para mim, e que muitas vezes não está claro, ou nós não conseguimos enxergar. Quando esse amor de dupla via vem à luz, então muitas vezes o processo de cura começa e continua. Vocês falaram aí até agora sobre patologia, sobre doenças. E a saúde? Onde que a saúde entra nessa sistemática? Como é que essa constelação pode agir na saúde? Na verdade, é melhor falar de saúde do que de doença, não tem razão. Bom, só que a saúde exige mais do que as doenças. Porém, ela exige uma coisa muito simples. Eu resumo isso numa pergunta recentemente, não é, que me veio assim, muito simples, que eu uso para mim mesma. E a pergunta é: eu estou cuidando bem da filha da minha mãe? Então aí eu tenho todas as ferramentas para me alegrar com a vida, para ser grata e para estar cheio daquilo que me faz manter aqui agora. Ou seja, a responsabilidade que eu tenho de deixar aquilo que foi como foi antes, não importa como foi, eu estou aqui agora. E aqui agora eu posso fazer algo melhor para frente. E se eu estou saudável, eu posso fazer mais. Então, na verdade, essa pergunta que eu fiz para mim mesma, e hoje a gente costuma fazer isso com os nossos alunos, os clientes que vêm até a gente. Eu estou cuidando bem da filha da minha mãe? Isso dá uma dica, assim, a gente fica mais atento ao tanto que a gente come, ao jeito de sentar, na prática, assim, que o legal é as coisas que resolve no dia a dia, nada teórico, mas bem aplicado no dia a dia, né? Então a gente tem um pouquinho mais de cuidado e ser mais amoroso conosco mesmo. Amor próprio, né? Ou seja, olhar para nós com o olhar da nossa mãe. Isso é um caminho para a saúde. É o que a gente tem experimentado um pouco disso no dia a dia. Talvez ele também tenha algo a acrescentar.
uma coisa bonita que o Humberto nos mostrou desde o começo nesse trabalho, volto a dizer, é esse amor que cura. Ele nos deu um exemplo há muitos anos que eu vou repetir aqui. Essa tem sido uma imagem que tem ajudado a mim e também aos clientes e aos alunos a encontrar muitas soluções. Essa imagem nos mostra que muitas vezes nós nos sacrificamos pelos outros com a ideia de que esse sacrifício vai resultar em uma coisa positiva, quando na verdade ele apenas subtrai algo sem acrescentar nada. E ele vem porque muitas vezes nós imaginamos que podemos assumir por outra pessoa algo que somente essa pessoa pode assumir. Por exemplo, seu destino, ou uma culpa, ou algo inerente a ela mesma. Humberto deu o seguinte exemplo. Imaginemos uma criança com 5 anos, mais ou menos, do lado de uma mamãe que está seriamente doente e que ambas saibam que vai morrer. Então a mãe sabe que vai morrer, a criança também sabe que a mãe vai morrer. Ora, o que a criança deseja numa situação assim? O que qualquer criança deseja? Ela deseja que a mãe fique bem. Ela quer salvar a mãe, podemos dizer assim. Esse movimento, então, se mostra dentro da alma da criança, dentro do seu sentimento de amor mais profundo, como uma tentativa de movimentar-se também junto com a mãe ou no lugar da mãe. Como se a criança dissesse: querida mãe, eu vejo que você vai morrer, mas fique tranquila, assim que você for, eu sigo você para a morte. Ou, querida mamãe, eu vejo que você está morrendo, mas eu vou fazer um trato com Deus, então eu vou no teu lugar e você pode ficar. Essa é a natureza do amor instintivo das crianças. E quantos de nós já não dissemos alguma coisa similar quando nos defrontamos com uma pessoa querida numa situação de doença ou limite? E nós dissemos: quem dera eu pudesse assumir no lugar do meu pai, do meu filho, da minha mãe, da minha mulher, do meu tio, essa doença ou esse infortúnio, esse mal-estar, o que seja. Então esse amor, Humberto chamou esse amor de amor cego. E eu vou explicar por que ele chamou de amor cego. Porque ao fazer isso, a criança está consciente do amor da mãe por ela. Porque como a mãe vai se sentir se pudesse escutar isso que vai no coração da criança? Seguramente mal. Também não está esse amor capaz de enxergar aquilo que é a consequência última desse movimento. Porque o efeito desse movimento de amor será que a criança vai ficar triste ou vai crescer sempre tristonha e sempre desejando seguir para a morte, ou uma saudade que é uma saudade perigosa, que nos leva e nos atrai para uma situação de desgraça, de dor, de sofrimento ou de doença. Mas isso será que vai alterar o destino da mãe? Então, a observação prática é que não. A criança pouco pode fazer, na verdade, nessa situação. A mãe está moribunda e fatalmente morre. Mas então a criança cresce, e cresce com esse sentimento no coração, de que ela tem que seguir a mãe para a morte, e ela permanece então sempre triste e propensa a adoecer. Mas muitas vezes isso não significa que essa criança vai morrer. Ela às vezes é forte o bastante para crescer, se tornar um adulto, e mais tarde, o que acontece quando ela tem uma criança? A filha dela, por exemplo, vai olhar para ela e vai perceber esse movimento. E a criança vai dizer, também ela: querida mamãe, eu também morro no seu lugar. Então agora a filha também tem esse sentimento, e isso às vezes ecoa por muitas gerações. Esse é um cenário do amor cego. Ele imagina, ele fantasia que o seu sacrifício vai ser útil para o outro, ou que nós possamos magicamente assumir algo do destino alheio, e que isso é bonito, é benéfico, é útil, mas ele não é. Esse é o amor que adoece. Do outro lado, nós temos o amor que cura. E o Humberto nos ofereceu esse exemplo e descreveu esse exemplo desse amor dentro do mesmo contexto. Ou seja, voltando lá, imaginemos de novo essa mãe doente e a criança ao lado, só que dessa vez a criança faz um outro movimento interno. Ela diz para a mãe: querida mamãe, eu vejo que você vai morrer. E isso me dói profundamente. Eu queria muito poder fazer alguma coisa que ajudasse você a ficar bem. Mas na verdade eu sou apenas uma criança. Eu pouco posso fazer. Mas uma coisa eu posso fazer, mamãe. Eu posso viver da melhor forma que me for possível essa vida
maravilhosa que você me deu de presente. E uma vez que eu viva essa vida da melhor forma que me for possível, talvez um dia eu também seja honrada com a capacidade de ter eu própria uma criança e passar essa vida que você me deu adiante. E se assim for e eu tiver a sorte de também ter uma criança, eu vou passar para ela tudo que você me deu. Eu vou contar para ela a grande mamãe que você foi para mim. E um dia, quando chegar a minha hora certa, aí eu morro também. Então, se a criança diz isso, como se sente a mãe? Seguramente a mãe agora se sente bem, tranquila. E a criança também está bem. E como virá a se sentir a neta quando ela vier? Também bem. Esse é o amor que cura. Ele está atento ao fluxo de amor que vai daqui para lá, mas também ao amor que vem da mãe de volta. Esse amor põe as coisas de novo em ordem. É esse tipo de amor que alcança a solução e permite a saúde. Isso responde àquela pergunta que você fez, né? Como você está cuidando do filho da sua mãe, da filha da sua mãe? Ele respondeu agora. E eu faço uma outra pergunta. E aquele filho que não tem mãe, que não conheceu o amor materno? Como é que fica a situação desse indivíduo na procura desse amor de mãe? De como é que eu estou me cuidando? Como eu estou cuidando do filho da minha mãe se ele não teve mamãe? Ele pode, por exemplo, chegar em frente ao espelho, porque metade dele é a mamãe. Metade de cada célulazinha dele é a mamãe, porque a outra é o papai, claro. Então, na verdade, mesmo que eu não tenha nunca visto, olhado para minha mãe, ou que eu não lembre, foi no ventre dela que eu fui gerada ou que eu fui gerado. Então, sim, eu não só conheço, como eu já tive um contato profundo, ou seja, se o coração dela parasse, o meu pararia. Eu me nutria daquilo que vinha do sangue dela para mim. Então eu tenho a minha mãe inteiramente em mim. Claro, mesmo que eu não tenha sido gerada no meu pai, porque não é assim, eu tenho também metade dele em mim, porque um óvulo não faz uma pessoa. Então, na verdade, mesmo que a gente nunca tenha estado com os pais, existe aí um sentimento de saudade, de vontade de estar junto, mas no profundo, isso não bate com a realidade, porque os pais sempre vão estar em nós, sempre. Enquanto o meu coração bater, a vida deles pulsa em mim, dos dois. Então eu costumo, às vezes, brincar, né? A gente costuma brincar com os nossos alunos, dá uma olhadinha no espelho, né? Aquilo que não é do papai é da mamãe, né? Se olha no espelho, você vai ver os dois em você. Mas para isso é preciso que exista uma disposição interna da pessoa em realmente conectar com isso. A gente costuma dizer que às vezes os pais morrem, mas eles permanecem vivos em nós. No entanto, às vezes, eu sigo matando eles todos os dias em mim. E para isso, eles nem precisam estar mortos. Às vezes eles estão vivos, mas eu mato eles todo dia aqui dentro de mim. Então, naquilo onde realmente conta, não faz diferença, porque a conexão com o pai e com a mãe não vem do contato físico, ela vem de um nível muito mais profundo, que vai além dessa questão de presencial aqui, de estar perto, né? De estar próximo ou não. É algo muito maior, muito mais grandioso, né? E como é que faz aquele indivíduo que não tem mãe, que foi abandonado? Bom, aí tem uma imagem muito útil. É uma imagem que quem foi criado na fazenda conhece. Sabe aquelas balanças de 2 pratos? Então, às vezes a gente pode fazer o seguinte: nós colocamos num prato a vida e no outro o destino, ou seja, tudo que veio depois. Normalmente, nesse caso aí, um destino mais difícil, tão válido, mas claro, mais difícil. Então, o que pesa mais? A vida que essa mãe e esse pai deu,
ou tudo mais que ela não pôde dar depois? Às vezes, algumas pessoas nos dizem aquilo que eles deixaram de dar. Mas, na realidade, se não existisse a vida, eles também não poderiam dar. Então, qual prato da balança pesa mais? Eu te pergunto. Ela me deu a vida. A vida. Isso, por mais difícil que seja, se eu quero realmente me conectar a algo, qualquer pessoa que desiste de insistir contra a realidade, consegue perceber que a vida é o mais precioso que os pais podem nos dar. E depois, o resto que eles dão é presente. A vida é o bem mais precioso. O restante vem de presente. Eu gostaria de acrescentar Sim. que muitas pessoas mantêm contra os pais muitas queixas. Isso é comum, né? Faz parte da vivência de todos nós como crianças, que a gente tenha ressentimentos com relação aos pais. Mas a verdade é que quando nós percebemos o cliente na profundidade, podemos ver que tudo que ajuda o cliente a encontrar uma saída nesse sentido de alcançar a saúde, o bem-estar, tem a ver, em primeiro lugar, com uma boa conexão com os seus próprios pais. Tudo que vai contra essa conexão vai contra a vida e, portanto, contra a saúde do cliente. Mesmo quando os clientes têm muitas mágoas, e muitas vezes eles têm razões muito boas para ter essas mágoas, porque às vezes os pais fazem coisas que machucam as crianças, e contra esse movimento de amor profundo que as crianças sentem pelos pais, não as ajuda. Eu costumo lembrar de um ocorrido que me passou comigo enquanto eu era cirurgião. Eu fui professor universitário durante 5 anos, e um dia chegou na universidade uma criança severamente espancada pela mãe. Ela havia sido atirada contra a parede umas 2 ou 3 vezes. Ela quebrou praticamente todos os ossos longos do corpo, 7 costelas de um lado, 9 do outro. Tinha um afundamento craniano com um grande hematoma dentro da cabeça. Nós fomos chamados no pronto-socorro e eu fui junto com outras equipes da ortopedia, da neurologia. Nós fomos para o bloco cirúrgico e ficamos lá dentro 11 horas com essa criança. Foi evacuado um hematoma dentro da cabeça, eu abri o abdômen, costurei alguns órgãos que estavam lacerados. A ortopedia fixou vários ossos e depois ela foi para a UTI, onde ela teve uma quantidade enorme de complicações e ficou hospitalizada meses, mais de 9 meses. Nós, da profissão médica e os outros profissionais, ficaram com ódio da mãe. Vamos dizer assim, a gente tinha vontade de fazer uma coisa muito ruim para ela. Se a gente pegasse ela na reta. Né? E aí, por força de uma decisão judicial, essa mãe acabou tendo uma autorização para visitar a criança, com supervisão e tudo, na UTI. Coração dos juízes. O que prova que os juízes muitas vezes têm mais bom senso que os médicos. E o que aconteceu foi uma coisa bonita. Eu estava na UTI no momento em que essa mãe chegou. E a criança estava, nesse momento, ainda ligada a um respirador. Ela ficava algumas horas no respirador, outras horas sem. E ela já se movimentava como um bercinho. A mãe ficou posicionada na porta. E assim que a mãe ficou lá, a criança imediatamente viu, ficou de pé, estendeu os bracinhos e falou: mamãe. Essa imagem ficou guardada no meu coração como o reflexo do verdadeiro amor que está presente dentro de cada criança por seus pais. O que significa que dentro do coração de todos nós esse amor está presente. Mesmo que existam mágoas e feridas profundas, por baixo de tudo isso, esse amor está presente. Aquela criança que havia sido severamente machucada ainda era capaz de expressar esse amor de uma maneira muito clara. Porém, quando a gente vai ficando mais velho, muitas vezes isso fica sob muitas camadas de mágoa, ressentimentos, etc., de maneira que a gente não consegue muitas vezes alcançar esse amor com facilidade, mas ele está lá. É ele que traz a solução, é ele que planta a semente da reconciliação, é ele que nos permite restaurar a saúde dessa conexão e voltar a ficar bem novamente. E como ativar essa conexão de um caso traumático como esse?
o cliente, posteriormente, ele vai ter esse trauma, provavelmente. Como é que fazer essa conexão desse cliente com os pais e assim atingir a saúde do indivíduo? Numa representação familiar, numa constelação, esse cenário ele é trazido à luz novamente e os representantes trazem esse amor à luz com muita facilidade. Isso permite ao cliente, muitas vezes, visualizar esse amor num cenário seguro, onde ele possa novamente achar dentro dele essa conexão que foi perdida. Essa é talvez uma das coisas mais bonitas que esse trabalho pode fazer. É seguramente uma das coisas que está mais a serviço da reconciliação que eu tenha notícia, que eu tenha visto até hoje. E isso permite muitas vezes encontrar soluções aparentemente impossíveis, porque esse movimento está a serviço da solução e não, ao contrário do que a gente imagina, da noção de certo e errado, que muitas vezes nós abraçamos, ficamos certos, mas na verdade vazios. Então aí esse é um movimento que permite essa reconciliação e essa conexão, porque ao fazer a representação o cliente vê de fora, então ele tem uma perspectiva especial, vamos dizer assim, não envolvida, e isso muitas vezes o ajuda a encontrar dentro dele esse fio da meada que permite a solução. Você quer dizer mais algo? Bom, queria demais então agradecer a participação de vocês mais uma vez, e a você, obrigado pela audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade aqui no nosso canal de entrevistas. Tchau, tchau, até lá!